Nessas horas a gente olha ali, você vê o tanto que você tá careca, bicho, olha lá. Cara, inacreditável, velho. Pode acreditar, velho. Pode acreditar. Você não tem essa noção aí, né? Ó, sou eu. Moçada, é o seguinte, velho. Não é bem uma véspera da biologia, né, cara? Falta tempo pra caramba aí, né, velho? 2 semanas dá pra você, né, aprender biologia quase toda, né? Tirando a matéria do PP, que é botânica, que ninguém aprende mesmo, o resto, pô, né? Dá pra estudar pra caramba aquilo lá. Então, é mais um toquezinho assim para saber o que você pode durante a semana. E durante a semana também, essas 2 semanas que estão por vir, a gente vai discutir muita coisa ainda, né? A gente pode tirar um monte de dúvidas aí. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que geralmente essas imagens não dá muito tempo da gente mostrar em sala de aula tal, e de repente ela pode aparecer lá. Do que se trata? O que nós temos aqui? Nós temos um cariótipo humano, conjunto de cromossomos que a nossa espécie apresenta, certo? Então você sabe que a nossa espécie, nós somos indivíduos diploides. Esse cara foi contratado, ele foi contratado pelo concorrente, todo mundo fica passando aí. Olha lá, ó, mais R$10 ele ganhou. Mas não atrapalha. Aí esse é um cariótipo humano, então, certo? Nós somos indivíduos diploides, nós temos 46 cromossomos, então nós temos 23 pares de cromossomos, certo? Então, esses cromossomos estão todos agrupados, estão formando grupos, pares, porque nós somos indivíduos diploides, e dá para você perceber claramente que se trata de um cariótipo, e isso é importante, de um indivíduo masculino. Certo? XY. Beleza? O que eu vou falar para você agora é o seguinte. Então, na hora que apareceu essa figura lá na prova, que é a prova amarela, certo? Essa aí está na prova amarela, questão 93, né? Na hora que apareceu, eu sou preso se acontecer um negócio desse. Tá filmando não, né? Porque você já vai, né? Ó. Aí o que acontece? Apareceu, você vem verificando os cromossomos, os pares de cromossomos, tudo certinho. Notou alguma coisa errada, você para e fala assim, peraí, o que aconteceu? Será que é uma mutação cromossômica? Ah, pode ser uma mutação cromossômica. Pode ser uma mutação cromossômica numérica. Certo? Então, eu estou me referindo ao número de cromossomos, mutação cromossômica numérica. Tem 2 tipos, as euploidias e as aneuploidias. O importante vai ser as aneuploidias. Quando o indivíduo vai perder um cromossomo, ou ele vai ganhar um cromossomo. Então, presta atenção que é fácil. Mutação cromossômica numérica aneuploidia. Perdeu um ou ganhou um? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Dá uma olhadinha lá, ó. Tá lá o nosso cariótipo lá, o primeiro lá, ó. 47, ou se já tem 47 é porque o cara ganhou um cromossomo. Então você verificando, ó, 47 ganhou um, 47 ganhou um, 45, o que aconteceu? Perdeu um. Quando ele ganhar um cromossomo, mutação cromossômica numérica aneuploidia, ganhei um cromossomo, eu tenho uma trissomia. Tudo bem? Ganhei um cromossomo, eu tenho uma trissomia. Verifica qual é a trissomia. Pouco vai me importar as características que essa trissomia, os fenótipos e as síndromes que isso vai causar, as patologias, isso não me importa, porque é muito variável isso. Certo? Então você tem que bater o olho e reconhecer. É isso que você vai fazer. Então bateu o olho lá, 47, XXX. Isso é uma mutação cromossômica numérica aneuploidia trissomia triplo X, certo? Ou também chamado de superfêmea. Beleza? Olha de baixo. XXY ganhou um de novo. Cromossomo sexual, ele está ganhando um cromossomo sexual. XXY. Então isso trata-se de uma síndrome de Klinefelter. Tudo bem? Não me importa o jeito que é o cara, o fenótipo do cara, isso não me importa, ele não vai querer isso de você. Ele vai querer que você reconheça qual é essa trissomia. A de baixo, XYY, duplo Y.
Y, se lá em cima era super fêmea, esse agora é chamado de super macho. É a Mulher Maravilha e o Superman, né? Certo? Lá em cima e aqui embaixo. 45 cromossomos, opa, perdeu um. Já não é uma trissomia mais. Agora se trata de uma monossomia. Agora é uma monossomia. O cara acabou de perder um cromossomo, ele está perdendo um cromossomo. Só tem um viável, que é esse que vai aparecer. Esquece o de baixo, que é a síndrome de quê? De Turner, porque o outro não é viável. Então perdeu um cromossomo sexual, perdeu um cromossomo X. Vem comigo, ó. O cara tem uma mutação cromossômica, numérica, aneuploidia, monossomia, e ele tem a síndrome de quê? A síndrome de Turner. Fechou? Todas as de cima lá, ó, alterações dos cromossomos sexuais. Vamos para as de baixo agora. 47, viu? Trissomia de novo. Só que agora identifica. Você está vendo que na frente está vindo mais 21, mais 18, mais 13, está vendo? Porque agora a mutação é num cromossomo autossômico. Quando a mutação é no cromossomo sexual, ele deixa claro qual é o cromossomo sexual, qual é a trissomia do sexual. É no X, é no Y, é a falta de um X, ele deixa claro. Quando são nos cromossomos autossômicos, não. Ele tem que identificar qual é essa mutação. Então o que ele mostra para você? Ele mostra qual é o autossômico. Mutação cromossômica, numérica, aneuploidia, trissomia do 21. O que é isso? Síndrome de Down. E aí você vai ter a do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards. Você vai ter a do 13, que é a trissomia de quem? De Patal. Então na hora que apareceu lá, ó, viu o nosso cariótipo? Viu o nosso cariótipo de novo? Vem somando, vem verificando. Na hora que você chegou no 21º par, olha lá, ó, não está o par, ele está a trinca, então tem um cromossomo a mais. Então se trata de uma trissomia. Como é do cromossomo 21, o cara tem síndrome de quê? Síndrome de Down. Fechou? Tranquilaço? Muito de boa? É, nome pra caramba mesmo. Mas você não faz mais nada na vida, você só estuda, né? Certo? Você só faz isso, não faz mais nada na vida, né? Aí o cara quer que você saiba que o cara tem síndrome de Down. Não, o cara não tem síndrome de Down. O cara tem uma mutação cromossômica, numérica, aneuploidia, trissomia do cromossomo 21. Tudo bem? Então bora. Olha esse. Sempre, né? Sempre tem chance, não é? Sou do grupo sanguíneo A. Para ser do grupo sanguíneo A, eu posso ser Izão, Aizinho. A minha hemácia tem uma proteína chamada de aglutinogênio, que ele trata como antígeno lá, ó. Aglutinogênio ou antígeno do tipo A. E aglutinina anti-B. Lembra? Sou B, tenho aglutinogênio B. Tem aglutinina anti-A. Sou AB, tenho aglutinogênio A e B, não tenho aglutinina. Sou O, não tenho o que? Aglutinogênio. Você lembra porque que era O, não lembra? Lembra, né? E a aglutinina, porque ela a aglutinina dele é anti-A e anti-B. Olha isso. Indivíduo do grupo sanguíneo A doa sangue para quem? Para ele mesmo e para o AB. Indivíduo B doa sangue para quem? Para ele mesmo e para o AB. Indivíduo O doa sangue para quem? Para ele mesmo, para o A, para o AB e para o B. Certo? E o indivíduo AB doa sangue para quem? Para ele mesmo. Se eu sou positivo, eu posso receber sangue de quem? Se eu sou RH positivo, eu recebo sangue de quem? Eu recebo do positivo e do negativo. Se eu sou negativo, eu recebo sangue de quem? Negativo. Então pensa direitinho, eu sou A positivo. Pensou? Pensou? Eu recebo sangue de quem? Sou A positivo, eu recebo sangue de quem? A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. Sabe tudo. E se eu dou o sangue para quem? AB positivo e A positivo. Beleza? Fazer uma enquete aqui, faz favor, por favor. Quem é do grupo sanguíneo A, levanta a mão, por favor.
Tamo bem, gente, tamo bem. Qualquer coisa que acontecer com a gente, isso vai ser muito importante para nós. Essa é a enquete. Nós somos A, todos aqui somos A. Estatisticamente, não sei se vocês viram recentemente na revista A Ciência, saiu aquela pesquisa que pessoas do grupo sanguíneo A têm maior chance de passar no vestibular rapidamente. Quem se tornou do grupo A aí, por favor? Isso, né? Estamos mais. Mas olha que interessante. B, quem é B? É preocupante vocês. Depois vocês se reúnem lá, tá? Vocês podiam até se encontrar num cantinho aí. Justo, troca o WhatsApp, vê como é que tá. O negócio tá feio. AB. Vocês também estão enrolados. Agora, olha que fantástico. Olha que coisa alegre, cara. Grupo O. Beleza, bicho. Você que não levantou o braço, meu amigo, só tem 4. Certo? Só tem 4 grupos sanguíneos, tem mais não. Ó, para acabar. Lembra disso? Chance de cair ou não? Doença hemolítica do recém o quê? Nascido. Eritroblastose fetal. Fala para mim, condição. A mãe tem que ser o quê? A mãe precisa ser RH negativo, é ela que vai desenvolver os anticorpos, lembra? O anti-RH? Mãe RH negativa, pai RH o quê? Positivo. Necessidade do primeiro filho ser positivo, qual é mesmo? É ele que vai o quê? Sensibilizar a mãe. Então o primeiro filho precisa ser positivo. A menininha, o cara negativo ali não vai ter nada. O próximo filho positivo terá eritroblastose o quê? Fetal. Tá bom? Meu tempo já foi, mas dá uma olhadinha depois em organelas citoplasmáticas, tá? Recado do professor Daltro, sonhou com isso, ele acha que isso aí vai cair. Beleza? Então depois você dá com calma aí uma olhada em eritroblastose fetal. Durante a semana, nossa, vamos discutindo, vamos falando, né? A gente está um pouco aliviado porque o pessoal de humanas vai ser cobaia mesmo, porque eles vão ver a prova deles vai ser a primeira. A partir da prova deles a gente tem uma ideia como é que vai ser a gente lá. Beleza? Um beijo para vocês. Moçada, vamos trabalhar um pouquinho aqui. No Enem, quando a gente fala de botânica, como diz o meu amigo Odracir, coisa que quase ninguém aprende, esse quase eu acho que ele é extremamente significativo, certo? Não é? O quase é bem bacana, mas a cobrança de botânica no Enem, ela é bastante comum, tá? E é tranquila, como a gente fala nas nossas aulas, geralmente é evolutivo, tá? É o que aparece. Então dá uma olhada aqui. Então olha aí, ó. Nesse esquema aí que eu vou mostrar para você, olha lá, ó, os números 1, 2 e 3 representam características comuns a 2 ou mais dos grupos de planta representados, e as letras A, B e C correspondem justamente a essas aquisições evolutivas. Então vamos lá. Então olha aí, bem conhecido, bem tradicional, tá? O quadro que mostra um cladograma com as relações filogenéticas existentes entre os organismos do reino vegetal. Então olha ali, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Letra A, B e C, e os números em algarismos romanos lá, ó, 1, 2 e 3. O número 1, o que ele estaria representando? Veja, eu estou colocando junto todos os vegetais. Então aí eu tenho, por exemplo, todos os organismos que pertencem ao reino vegetal, eu posso chamá-los de embriófitas, por exemplo. Todos passam por um processo embrionário de desenvolvimento, certo? Olha no número 2, tem agrupados pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que nós temos aí? Nós temos vegetais que têm vasos condutores, são chamados de traqueófitas, beleza? Você pode chamá-las também de cormófitas, porque tem órgãos diferenciados, raiz, caule e folhas. Se você for ali no número 3, ó, gimnospermas e angiospermas, o que nós temos? Vegetais que produzem sementes e vegetais que têm órgãos reprodutores visíveis, espermáfitas e fanerógamas, certinho? Na letra A, você tem uma característica, observe, ó, separa
separa as briófitas dos demais grupos, tá? O que aparece lá, ó? Os vasos condutores e raiz, caule e folhas. Na letra A ali eu tiro briófitas por causa disso. Elas não têm vasos condutores, não têm órgãos diferenciados. Quando eu chego lá na letra B, eu tiro as pteridófitas. Por que eu tiro as pteridófitas? Elas não têm sementes, elas não têm órgãos reprodutores visíveis, certinho? Depois na letra C, eu isolei as angiospermas. O que as angiospermas têm? Flores típicas e fruto, a característica exclusiva das angiospermas. Então aí, ó, analisado dessa maneira, aparecem as alternativas aí para nós, ó, para marcar. Olha lá. Agora você já sabe. Então veja, ó, ele quer que a gente analise o que está errado. Então veja, ó, a aquisição A poderia ser folhas e caules. Se você voltar lá no A, ali, ó, caule e folha, pode ser sim. Por quê? Briófita não tem caule e folha, certinho? Não tem o cormo, não tem órgãos diferenciados, certo? De novo, olha lá, ó. O número 1 corresponde ao grupo das plantas vasculares. Está errado. Por que está errado? Porque se olhar, ó, o número 1 junta todos os vegetais e briófitas não são vasculares. Certinho? Então olha aí, se você pegar a letra C, o número 3 agrupa plantas com sementes, certinho, são as espermáfitas, gimnospermas e angiospermas. A aquisição C poderia ser a produção de frutos, certinho, o que separa as angiospermas dos demais grupos, beleza? Então em relação à botânica, ó, é isso que você deve pensar. Os aspectos evolutivos, tá, são geralmente, eles é que são cobrados, e também aspectos reprodutivos. E quando ele gosta de falar de reprodução, a reprodução das angiospermas é que é a mais cobrada, porque tem flor, tem semente, tem fruto, eles gostam muito de trabalhar com isso, beleza? Aí a resposta. Veja só, uma representação aqui do ciclo do carbono, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar na sequência. Então veja, quando você trabalha com o ciclo do carbono, isso vale para ecologia, para geografia, para química, né? Nós vamos pensar que a principal fonte de carbono para os nossos ecossistemas é o CO2 atmosférico, certinho? Lembre-se de que quando a gente fala desses ciclos, tem aquelas perguntas que eu sempre faço para você. Por que a substância é importante, certinho? Qual que é o reservatório dessa substância? Como que ela começa a fazer parte das cadeias alimentares, como que ela é fixada, depois como ela é transferida de um nível trófico para o outro, e por último, como que ela retorna para manter o reservatório, certo? Então, uma representação desse ciclo, e aí vem uma questão para a gente trabalhar. Então, olha só, o processo de acidificação dos oceanos, decorrente das mudanças climáticas globais, afeta diretamente as colônias de corais, influenciando a formação dos recifes. Recife não é só de coral, beleza? Mas acaba que eles são os mais famosos como componentes. Não se esqueça de que porífero também forma recife, algas também formam, tem algas que têm substâncias calcárias que se depositam aí também, beleza? Então olha só, em relação a essa acidificação, vamos ver o que ele quer. Então dá uma olhada, ó. O dióxido de carbono que está dissolvido no oceano. Estou atrasado? Tá acabando, né, bicho? Aqui, ó, de quem que é a culpa, ó.
Ficou fazendo cruzamento fora da hora, ó. Então olha ali, ó. Esse dióxido de carbono, ele gera menor quantidade de íons hidrogênio, o que diminui o pH da água, liberando maior quantidade de íons cálcio, que por sua vez ligam-se aos carbonatos, aumentando o tamanho do recife. Não está aumentando o recife não, né? Na verdade ele vai diminuir, beleza? Ele é absorvido pelo fitoplâncton, entrando no processo fotossintético. O oxigênio liberado permanece na água do mar, oxidando e matando os recifes. Não é por aí não. Vejamos, esse dióxido de carbono, ele leva à formação de ácido carbônico, que dissociado gera ao final íons de hidrogênio e de carbonato, que se ligam, impedindo a formação do carbonato de cálcio, que compõe os recifes. Também não é por aí. Letra D. Ele é absorvido pelo fitoplâncton, entrando no processo fotossintético, e o oxigênio liberado torna a água do mar mais oxigenada, aumentando a atividade dos corais e o tamanho dos seus recifes. Também não. É óbvio, você está entendendo, sobrou só a letra E. Ó. Esse dióxido de carbono, ele reage com a água, produz ácido carbônico. Ele permanece nesse oceano e ele tem um efeito corrosivo, tá? Os recifes de corais são corroídos, e o grande problema é um recife, ele é considerado um grande nascedouro, né? Muitas espécies usam os recifes para poder ter as melhores condições de sobrevivência, e isso é um dos problemas. A gente imagina, né, que não deve vir algo polêmico em relação a desequilíbrios ambientais, mas o que se tem de estabelecido na ciência, isso pode ser cobrado para vocês, tá bom? Hoje eu deixei separado aqui para vocês, fazendo um gancho no que o PP já falou sobre evolução nas plantas. Agora a gente fala sobre evolução dos vertebrados. Aqui embaixo vocês veem um cladograma dos cordados, principalmente vertebrados, de peixes até mamíferos. O que devemos saber sobre isso? Primeiro, peixes, água, ovo sem casca, o único anexo embrionário presente em peixes, saco vitelínico, que vai garantir nutrição para esses animais, ok? De repente vieram os anfíbios. Olha só, o anfíbio tirou o pé da água, mas o outro permaneceu. O que fez com que permanecesse? Respiração. A respiração cutânea depende de um ambiente úmido. E também as larvas de anfíbios, como girinos, têm a respiração o quê? Branquial. Então depende da água. A fecundação é externa. E os ovos também não têm casca. Então, como anexo embrionário, somente saco vitelínico. Depois vieram os répteis. O que aconteceu? Os répteis, eles tiraram o pé da água, e o outro também. Foram os primeiros cordados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, já que não precisam de água para reprodução. PP, fazendo um gancho com o que você falou, se eu quiser comparar répteis, lá no grupo vegetal, com qual grupo do reino vegetal a gente compararia em relação à reprodução? Répteis, definitivamente. Répteis você iria comparar em termos reprodutivos com as espermáfinas, né? Que deixaram de depender da água para se reproduzir, e os anfíbios com as briófitas, não é? Justamente. A gente fala que as briófitas são os anfíbios do reino vegetal. Isso. Então, quando a gente faz essa analogia do reino vegetal com o animal, usar o termo comparativo da reprodução é muito bacana, tá certo? E quando os répteis, eles conseguiram conquistar definitivamente o ambiente terrestre, o ovo ele foi marcante. Ele é um ovo com casca, ele é um ovo com saco vitelínico bem avantajado, e agora ele tem âmnio, tem a bolsa amniótica. Quer dizer o quê? Quer dizer que o embrião ele é protegido pelo líquido amniótico. Tem o alantoide, que também é responsável por armazenar as excretas, e também o córeo, que envolve todos os anexos, e junto com o alantoide é responsável pela respiração, né? Trocas gasosas, o alantocóreo. Belezinha?
Depois vieram as aves, ovo de ave não teve alteração em relação aos répteis. E na sequência os mamíferos. Galera, o que mamíferos ganhou em relação aos grupos anteriores? Placenta. A placenta ela é muito discutida se é um anexo embrionário ou não. Por quê? A placenta ela tem tanto uma parte fetal quanto uma parte materna. A parte fetal vinda lá do trofoblasto e a materna vinda do endométrio, tá certo? Mas a placenta é importante porque envia nutrientes, remove excretas, participa de trocas gasosas, produz hormônios e também auxilia no processo de proteção imunológica, né? Lembrando que também passam anticorpos para o bebê, ok? Dando um outro gancho lá, em protozoários, vamos lembrar que protozoários são seres microscópicos, unicelulares, eucariontes, heterotróficos, alguns de vida livre, outros mutualistas, outros parasitas. Vamos dar uma olhadinha especial para os parasitas, aqueles que causam as protozooses, como giardias, amebias e doença de Chagas, leishmaniose, tricomoníase, malária, toxoplasmose. Ok? Vamos falar só um pouquinho, bem ligeiro, sobre doença de Chagas. Quando a gente fala de doença de Chagas, eu preciso que vocês guardem duas coisinhas. A diferença entre vetor e agente etiológico, ok? Vetor é aquele que transmite. Geralmente um mosquito, pode ser um rato, pode ser um pernilongo. Esse é o vetor, é quem carrega. Carrega quem? O agente etiológico. Agente etiológico é aquele que causa doença, é o causador. Então, vetor é quem transmite, agente etiológico é quem causa. Pode ser um vírus, bactéria, protozoário, um fungo, um verme, ok? Então, hoje a gente fala de doença de Chagas, em que tem a presença tanto do agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado, quanto um vetor, que é um barbeiro, ok? Barbeiro é mosquito? Pelo amor de Jesus Cristinho, barbeiro não é mosquito nem aqui nem na China, ele nem cara de mosquito tem. Por favor, quem fala que é picada do mosquito barbeiro, primeiro, não é pela picada, e outra que o barbeiro não é mosquito, tá? Ele é um percevejo, Triatoma infestans principalmente. Então, com a picada dele, ele defeca perto do local da picada, e aí a pessoa se coça levando os protozoários que estão lá nas fezes do barbeiro para dentro da corrente sanguínea. Essa seria a forma mais usual. Mas existem outras formas também para adquirir doença de Chagas, que é como? Via alimentação, açaí, garapa, que foram moídos ali junto com barbeiros contaminados, não é qualquer barbeiro, desde que ele esteja contaminado, e também por via materno-fetal, né? Via placentária. Ok, pessoal? Formas de prevenção dessa doença seria evitar o vetor, evitar a presença do barbeiro, evitar desmatamento para que ele não venha a região urbana, não construir casa de pau a pique, dar preferência para casa de alvenaria, alimentos serem pasteurizados antes de consumir, como a garapa e o açaí, ok? Agora eu vou precisar da participação de vocês, para vocês não esquecerem sobre a doença de Chagas, mas vocês vão ter que cantar comigo, que eu não vou pagar esse mico sozinho, tá? Então vai todo mundo levantar. Levanta, pode levantar que vocês estão tudo já torto. Levanta e para de fazer cara feia. Vamos, todo mundo. Aqui, até eles. We are the world. O que essa musiquinha ela diz? Vamos, galera que está sentada aí. Primeira coisa, a doença de Chagas é uma doença que atinge vários órgãos, como o intestino, mas principalmente o coração. Então, o que vocês vão lembrar? Eu vivo no mundo infantil, né? Eu tenho 2 pititicas. Então, vocês vão cantar a música Escravos de Jó nesse ritmo aqui, tá? Lembrando que doença de Chagas ataca o coração. Quem que faz a transmissão? O barbeiro. E quem que causa a doença, o agente etiológico? Trypanosoma cruzi. Vamos lá? Vamos repetir 2 vezes essa, ok? Tô firme. Vocês... Tô firme, Mariana, vamos. Vamos lá, hein?
Todo mundo lembra, né? Escravos de Jó? Então vamos lá. 1, 2, canta. 1, 2, 3. Doença de Chagas ataca o coração. Pode! O barbeiro faz a transmissão. Tripanossoma cruzi é quem causa a infecção. Ei, Tripanossoma cruzi é quem causa a infecção. De novo, doença de Chagas ataca o coração. O barbeiro faz a transmissão. Tripanossoma cruzi é quem causa a infecção. Tripanossoma cruzi é quem causa a infecção. Valeu, obrigada, boa prova! Moçada, Obrigada. É o seguinte, quem não é da escola, quem está aqui conosco hoje, aliás, é um prazer tê-los conosco. Entra no site da escola, a gente gravou vários vídeos para vocês acompanharem um raciocínio nosso em relação ao Enem. E uma das coisas que eu trouxe mais de uma interpretação aqui agora para a gente conversar, uma delas está até no vídeo, um pouco mais expandido para a gente poder interpretar. Esse último ano a gente teve muitos problemas no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, com os chamados antivax. São grupos que trabalham a ideia contra a vacinação. Vacina causa autismo, vacina contra a gripe da gripe, enfim. E muita gente, imagino até que eu tenho pessoas na minha frente que agora que entram nessa ideia, né, que ocultamente não assumem, mas que também são contra a vacinação. Essas pessoas acabam atrapalhando um pouquinho a história da vacinação no Brasil e as campanhas profiláticas que nós temos em relação à imunização. Algumas frases como essa que você está vendo aqui, que infelizmente são ditas por pessoas que acabam acessando... isso daqui está no Twitter do Olavo de Carvalho, não é uma coisa que eu plantei, mas aqui é só um exemplo só. Vacinas matam ou endoidam. Nunca dê uma a seu filho. Se houver algum problema, vem aqui que eu resolvo. Coisas como essa, elas acabam fazendo com que nós tenhamos números como esses. Isso é triste, cara. Se você ler esse gráfico comigo, está em 2017. Eu não consegui pegar um gráfico mais atual para essas duas doenças, mas eu sei os números. Hoje está pior do que está esse gráfico. O sarampo, que nós tínhamos uma cobertura em 2014 de 90%, hoje está em 62%, 2019. Está pior do que está o gráfico. E o sarampo, infelizmente, chegou na gente, trazido pelos venezuelanos. Isso não é culpa deles. Está provado que veio de lá, está para análise molecular do vírus do sarampo, a gente sabe que ele veio de lá, mas não é culpa deles, eles estão procurando refúgio em locais que tem a humanidade, e o Brasil ainda sabe oferecer um pouco disso, então eles vieram para cá. Mas as campanhas anti-vacinação criam números como esse, inclusive a poliomielite. Cara, a gente não viveu a geração da poliomielite, a gente não sabe o que é isso, mas países vizinhos a nós, e mais uma vez eu falo da Venezuela, já está tendo casos novamente da doença. Já tem gente lá com poliomielite que pode trazer para cá e pegar uma população que tem um nível vacinal abaixo do recomendado, que são 90%. Infelizmente, a gente está tratando isso como uma coisa fútil e não deveríamos. Aí você fala assim, Borella, mas eu não sou esse cara, eu estou vacinado. Você está vacinado e pegou cachumba? A vacina é a mesma. Se você não está vacinado contra cachumba, você também não está vacinado contra sarampo. Você está pegando cachumba porque você não tem a vacina, estou falando de você. Infelizmente, a gente não está levando a sério a campanha de vacinação e tem aumentado bastante os casos das doenças todas no Brasil. Bom, sobre vacinação, que eu acho que é aquilo que o Enem adora, imunização. Eu acho que é uma coisa que vai estar na prova de vocês. Só para a gente lembrar, a gente tem um quadrilátero aqui, um raciocínio que envolve... mais 10 reais, Odacir. Mais 10 reais. A gente tem dois raciocínios aqui para analisar. Imunizações podem ser ativas e podem ser passivas. Podem ser naturais e podem ser artificiais. Primeira parte mais fácil. O que faz a gente classificar um método de imunização como natural ou como artificial? Quem o produz. Se quem produzir aquele contexto imunológico for um ser vivo, é um método de imunização natural. Se quem produzir aquilo for uma empresa, for um CNPJ, como a Fiocruz faz, como o Butantan faz, aí você fala um método de imunização artificial. Dentro dos dois nós temos as variações, né? Ativo e passivo. Como que você vai na prova raciocinar se aquele enunciado que veio para você é ativo ou é passivo? Você vai perguntar assim, quem está produzindo o anticorpo? Se por um acaso você está produzindo o anticorpo, o método foi ativo, você foi ativo na história. Ninguém produziu anticorpo por você, você fez aquele anticorpo. Quais
Quais são os dois tipos de imunização ativa que nós conhecemos? Os naturais, que é quando a sua mãe, em 2 momentos, durante a gestação, via placenta e via cordão umbilical, passou um anticorpo para você. E, desculpa, esse é passivo, todo no ativo, né? Passou para você, você não fez nada, foi passivo na história. Ou na amamentação, isso é passivo natural. Ninguém falou para você, ninguém produziu por você, aliás, você não produziu, né? Alguém produziu por você, confundi aqui. E o soro, que quando você pega um anticorpo prontinho e no método de emergência, você foi picado por uma cobra, foi picado por um escorpião, você passivamente vai receber um anticorpo. Só que nesse caso seria um passivo artificial, porque tem uma empresa fazendo isso para você. Onde que eu quero chegar nas imunizações? O que vai possivelmente cair para vocês não são os métodos que você é passivo, que a tua mãe já caiu inclusive na UFO recentemente, ou alguém aplicando o soro. Vai cair para vocês a vacina. Vacina talvez contra a febre amarela, vacina talvez contra o sarampo, que eu vou te falar um pouquinho sobre ela. Vacina é um método que funciona mais ou menos assim. Esse gráfico é um gráfico de imunização, de resposta imunológica. Você está vendo 2 curvas nele. A primeira curva é uma resposta imunológica primária. Primeiro que a curva é um pouco menor do que a segunda, que é uma resposta imunológica secundária. Na primeira curva, vamos imaginar você pegando uma doença. Você pegando pela primeira vez na sua vida a febre amarela, você pela primeira vez na sua vida pegando gripe. Como você não tem células de memória contra aquele agente etiológico, o que vai acontecer? O agente vai entrar em você, o patógeno vai entrar em você, você não tem defesa contra ele, então você vai muito lentamente produzir anticorpos contra ele. Acaba que você vai pegar a doença e você vai ter sintomas. Você pega a gripe e você tem sintomas de gripe. Você pega a febre amarela e você tem sintomas de febre amarela. Por quê? Uma resposta imunológica primária, ela produz anticorpos com 2 palavrinhas, de forma lenta e de forma fraca. Você não consegue se proteger contra a doença. Então você acaba desenvolvendo os sintomas dela. Porém, ao pegar a doença pela primeira vez, você produz células de memória, que é a nossa mágica imunológica. Qual que é o papel das células de memória no corpo nosso? Desencadear uma resposta secundária muito mais forte e rápida. Se você pegar gripe de novo, se você pegar mais uma vez febre amarela, estou falando de doença, não de vacina, você vai tão rapidamente produzir anticorpo, tão fortemente contra aquilo, que você não desenvolve a doença pela segunda, pela terceira ou pela quarta vez. O que é a vacina? É a doença. O que muda em relação à doença? Na vacina, eu estou introduzindo em você um antígeno, ou morto, ou vivo. Porém, é um vivo enfraquecido, é um vivo atenuado. Quando esse antígeno entra em você, como ele está morto e como ele está atenuado, ele vai desencadear em você uma resposta imunológica primária. Só que sem sintomas. Você não vai ter sintomas tradicionais daquela doença. Porém, ao tomar a vacina, você vai produzir células de memória. Célula de memória é esse que numa segunda, terceira, quarta, quinta vez que você pegar aquela doença, você não vai desencadear os sintomas, porque a resposta secundária vai te proteger. Eu já vi 2 tipos de questões em prova em relação à vacina. Vacina, então, para que fique bem claro para todo mundo, é um método artificial e você é ativo na história. Eu vi 2 raciocínios. Questões do Enem, trazendo para você que o objetivo seu ao tomar vacina é a produção de anticorpos. Entenda, é verdade que você produz anticorpo ao tomar vacina? É. Eu estou pondo em você um corpo estranho. Morto, atenuado, é um corpo estranho. Você vai produzir anticorpo, mas não é o objetivo. Se o objetivo nosso fosse o anticorpo, você tomaria soro. O soro está entrando pronto em você, o anticorpo. Qual é o objetivo da vacina? Produção de células de memória, que vão durar muito mais no seu corpo, lá na frente protegendo contra o patógeno de forma mais eficiente. A gente, no Brasil, está pecando em relação à vacinação. E como eu te falei em sala de aula, na minha opinião, a palavra mais importante entre o Enem passado e o Enem que a gente está tendo agora é sarampo. Uma doença que voltou. Nós tínhamos um selo na América de erradicação do sarampo. Não temos mais. Você mora na cidade de Minas Gerais, você mais tem caso de sarampo esse ano. O Bernardo ganhou esse título lindo para a gente divulgar para todo mundo. Pensando em sarampo, a característica da doença aí, ó. Quer ver como que você é ignorante às vezes em sarampo? Olha o vestibular te perguntando, qual é o nome do vírus do sarampo? Olha como que a gente trava quando fala de sarampo, é a doença do ano. E você talvez não saiba um monte de coisa dela. É um vírus de DNA ou um vírus de RNA? Vamos escrever um pouquinho? Morbilivírus. Esse é o nome do vírus. 4, 3, não, senhor, culpa sua. 2, culpa sua. Conversa poderá ser. Tempo esgotado, acabou, valeu, Borella. Vai escrevendo. Morbilivírus é o nome do vírus do sarampo. É o nome do agente etiológico que causa o sarampo. Vírus ou é de DNA ou é de RNA. Esse vírus é de RNA. Importante para o teu vestibular de DNA é o vírus. Nem vem aqui, ó. Mas poderá ser. Vírus da herpes, vírus da HPV. Esses são vírus de DNA. Sarampo é vírus de RNA.
Se alguém te perguntar que sintomas a pessoa desenvolve ao ter sarampo, se você não sabe, vai anotando isso, hein? Está É a doença do ano. Ó, vai anotando aí. Febre. Já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir. Ai, ai, ai. Nem vem. Como que é? Cai balão na outra que você cantou? Ó, febre, tosse. Aquele vazamento nasal característico, a coriza. Conjuntivite. Próximo sintoma vai ser essas manchas vermelhas, você está vendo na foto característica da doença. E aí vem o problema, moçada. Em pessoas debilitadas, principalmente crianças que estão acabando de nascer ou que estão em gestação, como a imunologia não é muito boa, o sarampo aparece de uma forma mais agressiva e ele ataca o sistema neurológico da pessoa, levando a má formação neurológica, podendo inclusive levar a pessoa ao aborto. Como que nós fazemos a profilaxia contra o sarampo? A melhor coisa a ser feita, a vacinação. Como é chamada a vacina contra o sarampo? Tríplice viral. Se é tríplice, ela protege contra 3 vírus diferentes. Quais são os 3? Foto. Ó, sarampo, cachumba e rubéola. São os 3 vírus. Vou perceber, está voltando a cachumba também. A rubéola já está em alguns estados brasileiros. Não chegou aqui ainda na gente, mas já está perto da gente. Cachumba já chegou em Uberlândia. Sarampo já chegou em Uberlândia. Está faltando só chegar a rubéola, não chegou porque alguém não trouxe ainda. Mas fica calmo que vai trazer. Tranquilo? O Saulo não quer deixar eu continuar. Eu vou te contar a continuação da minha fala na próxima aula que nós tivermos. Vou contar um pouquinho sobre esse negocinho de cá, ó, que vai estar na prova, mas aí fica segredo para quem estiver conosco nas próximas aulas. Obrigado, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, galera!